tentando já finalizar, né, partindo para a finalização da nossa modalidade de resposta, que é a reconvenção, temos que falar da hipótese de decretação de revelia, né? Caso o reconvindo, uma vez sendo intimado por seu advogado a apresentar resposta à reconvenção, ele deixe de apresentar essa resposta no prazo legal, tá? Então, se o reconvindo ele é intimado por meio do seu advogado, como nós vimos, né, para contestar o pedido contraposto exposto na reconvenção, se ele não contesta e deixa passar ou contesta fora do prazo de 15 dias, né, não atentando para a questão da tempestividade da impugnação, ele será declarado revel. Haverá ali então a revelia, tá? Nos termos do artigo 344 do CPC. Tá? E isso poderá implicar, então, nos termos desse dispositivo, na presunção da veracidade do fato alegado na reconvenção. Tá? Então, se o autor tem o direito, né, de exercer o contraditório, ele tem o ônus de contestar o pedido contraposto. Se ele não faz, ele assume os reflexos negativos dessa sua inércia, de não ter apresentado resposta tempestiva, né? E um dos efeitos negativos é que o fato alegado na reconvenção, ele se presume verdadeiro, né? Podendo então o juiz proferir um julgamento em favor, dispensar a produção de provas com relação àquele fato trazido na reconvenção e já poder então proferir um julgamento antecipado com relação ao pedido reconvencional, tá? Falamos da possibilidade de julgamento em conjunto, né? O pedido inicial e o reconvencional serão julgados pela mesma sentença sempre que isso for possível, só não será quando não for possível ocorrer, né? Mas sendo possível, o juiz já irá, por questões de economia processual, celeridade, já proferir uma única sentença, julgando procedente ou não o pedido posto na ação, procedente ou não o pedido contraposto trazido na reconvenção, tá? Mas como diz o Marinoni, nem sempre isso será possível, né? Diz aqui um recorte de doutrina. Nem sempre a ação e a reconvenção serão julgadas concomitantemente. Pode ser que uma das duas demandas possa ser decidida em momento anterior à outra, seja porque há motivo para a extinção do processo sem resolução do mérito, seja porque há possibilidade de um julgamento antecipado de um dos pedidos, tá? Então, caso um dos pedidos da ação ou da reconvenção, né, puder ser julgado de maneira antecipada, e o outro não, o outro depender de instrução, elas não serão julgadas pela mesma sentença, não serão julgadas em conjunto, né? Da mesma forma, se uma vai ser extinta sem análise do mérito, né, ou a ação ou a reconvenção, nós vimos que isso não implica necessariamente na extinção da outra também sem análise do mérito, tá? Então, uma vai ser extinta, né, por meio de uma decisão interlocutória e a outra vai ser extinta posteriormente, né, após a prática de todos os atos processuais necessários. E aí, nesse caso, então, não será uma mesma sentença julgando ambos os pedidos, o pedido posto na ação e o pedido posto na reconvenção, né, contraposto na reconvenção, tá? E uma última questão, pessoal, que cumpre nos mencionar quando falamos de reconvenção diz respeito ao pagamento de custas, né? Como se trata de uma verdadeira ação autônoma, aforada no curso do processo já aberto pelo autor, né? O reconvinte, ele tem que recolher as custas processuais cabíveis, tá? Ele ia propor uma ação autônoma e ele teria que pagar custas por isso. Então, na reconvenção, como ele vai trazer essa pretensão dentro da própria resposta, ele pagará as mesmas custas que ele pagaria na ação proposta em apartado, nessa ação autônoma, tá? O exercício do direito à reconvenção, o exercício da reconvenção, ele dá ensejo ao pagamento de despesas processuais e elas vão ser arcadas por aquele que sair sucumbente, tá? Então, ele vai pagar depois no final do processo, aquele que sair sucumbente quanto ao pedido contraposto, quanto ao pedido reconvencional, ele vai ter que pagar as custas, né, e as despesas sucumbenciais. E da mesma forma, os honorários advocatícios, porque eles são autônomos, tá? Os honorários advocatícios e da ação e da
reconvenção, eles são independentes, tá? Os honorários da reconvenção, eles são autônomos, independentes aqueles honorários fixados na demanda originária, né? E a gente traz até uma jurisprudência que ilustra isso, tá? Uma jurisprudência do TJ do Distrito Federal, que diz a respeito da reconvenção, né, e a fixação de honorários de maneira autônoma. Diz assim: os honorários advocatícios decorrentes da sucumbência devem ser fixados na ação reconvencional independentemente daqueles arbitrados na ação principal, consoante assente entendimento do STJ. E aí cita alguns julgados já que o STJ afirmou esse entendimento, tá? Então veja, o juiz ele vai fixar um percentual, né, de honorários na ação e um percentual de honorários na reconvenção para que seja pago pelas partes. Então, tanto as verbas de sucumbência, as custas que são pagas para ajuizamento da ação e depois as custas que são pagas para ajuizamento da reconvenção e os honorários, né, no caso aquele que sai perdedor, ele vai pagar essas custas e vai pagar também os honorários, porque eles são autônomos da ação, tá? Então pode pagar na ação e pode pagar depois também na reconvenção, dependendo do resultado do processo, se o pedido é procedente, se o pedido é improcedente, beleza? E finalizamos aí com o espelho, né? A visualização da peça de reconvenção, tá? Nesse caso é uma peça de reconvenção sem contestação, porque se for com contestação, vamos pegar aquele esqueleto lá que nós já apresentamos, né? E vamos abrir mais um tópico para trazer a reconvenção e vamos colocar aqui os requisitos, as condições da ação propriamente ditos, tá? Então aqui a nossa peça de reconvenção, ela vem com aquela parte de identificação, né? Com endereçamento, o número do processo, a menção à identificação das partes, o endereço do advogado, tá? Depois, no corpo da peça, eu devo trazer a síntese da petição inicial, né? Eu vou trazer lá as razões de fato e de direito, que vai poder levar ao reconhecimento do pedido contraposto. Então, os fatos que levaram à existência do direito, né, que foi formulado que foi requerido na reconvenção, né, e os fundamentos jurídicos daquele pedido contraposto, tá? Então isso vem no corpo da reconvenção. Depois a fase de postulação, os pedidos propriamente ditos, né? Pedido para que o autor da ação tenha direito de responder à reconvenção, ao pedido contraposto, no prazo de 15 dias. Então vamos requerer a intimação por meio do seu advogado, constituído nos autos, tá? Pedido de procedência da reconvenção, ou seja, procedência do pedido contraposto, né? E outros pedidos, né, pessoal? Como pedido de gratuidade de justiça, condenação no ônus da sucumbência, designação de audiência de conciliação para tratar de uma autocomposição com relação ao pedido contraposto, tá? E depois ele faz lá a finalização, indicando as provas que ele pretende produzir para que o pedido contraposto seja julgado procedente, valor da causa, porque é requisito, né, do 319, deve estar também na peça de reconvenção, e depois ele faz o fechamento com o local, data, nome do advogado e registro na OAB, ok? Beleza? Feito essas considerações, encerramos aqui as questões inerentes a essa modalidade de defesa do réu, que é a reconvenção. Beleza, pessoal? A gente volta no próximo semestre, né? Falando da questão da revelia, analisando então o artigo subsequente aí no CPC, o 344, e assim seguimos depois analisando os demais artigos que compõem aí o nosso conteúdo programado do semestre que vem, tá? Então, como nós tivemos aí uma certa turbulência, né, no semestre, a gente deixa a revelia para tratar no semestre que vem, beleza? Muito obrigado a todos, um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima, até o próximo vídeo, até mais.